Foi vazado o áudio do VAR do polêmico jogo Vasco e Internacional em São Januário. Daquele polêmico gol do Rodrigo Dourado que ninguém sabe se ele estava ou não estava em impedimento e ninguém sabe por um simples motivo, não dá para ver. O olho humano, ele é falho, o ângulo, a inclinação nos engana, aquela câmera, aquele ângulo que o Inter divulgou no outro dia, aquela câmera lateral, ela é uma farsa, não dá para ver porque a imagem ela é paralisada antes do Moisés tocar na bola, ou seja, não vale de nada. Não dá para ver sem um recurso tecnológico, tá? O Globo Esporte teve acesso a esse áudio, eu tô colocando aqui no link, na descrição do vídeo, esse link do Globo Esporte, porque os caras tiveram acesso ao conteúdo desse áudio e esse áudio tá transcrito. E tem questões muito pontuais e importantes que são justamente os pontos em que o Vasco vai se apegar para tentar não ser rebaixado ou tentar fazer com que o jogo seja redisputado, digamos assim. O argumento do Vasco é o seguinte, sem mais delongas. Nessa conversa do VAR, lá pelas tantas, muito claramente, o cidadão diz o seguinte, não dá para ver. E ele insiste, por causa da sombra. O que ele está dizendo com isso? É aquela famosa informação que se confirma, portanto, da linha descalibrada. Ou muito sol, ou muita sombra, enfim, algum fator externo fez com que a linha, que é um recurso gráfico, ela se perdesse. Ela tem como base a sombra, o sol, e não o jogador. E o VAR não conseguiu alterar isso. Nessa conversa, o cara do campo, o juiz do campo, pergunta, e aí, o que eu dou, o que eu faço, o que eu marco, o que eu vejo? E aí o cara do VAR diz, não dá, a linha não tá funcionando, tá? O argumento do Vasco é o seguinte, lá pelas tantas, do nada, surge alguém para dizer o seguinte, dá o gol que foi legal. Esse é o argumento do Vasco para tentar colocar nisso um erro, naquela discussão de erro de fato versus erro de direito, um erro de direito. O argumento do Vasco é, os caras não sabiam se o gol era legal ou não, os caras não tinham ideia se o gol era legal ou não, os caras sabiam que o VAR estava com problemas técnicos e ainda assim alguém do VAR mandou dar o gol. Esse é o argumento do Vasco. O que eu acho isso? Bom, sinceramente, a minha opinião é muito pouco importante, porque eu não sou jurista, eu não sou advogado, não sou nem sequer um especialista no assunto. Me parece um argumento até certo ponto válido, porém frágil, porque o regulamento do Campeonato Brasileiro, ele prevê que jogos não podem ser anulados por uma série de fatores. E um desses fatores, o item E, F, lá sei eu, diz que o campeonato ou que um jogo não pode ser anulado por conta de problemas técnicos relacionados ao VAR. O regulamento prevê isso, mas isso é o que eu penso, é o que eu li, daqui a pouco os caras descobrem lá alguma vírgula mal colocado, algum ponto que deveria ser vírgula, e os caras, enfim, advogado consegue essas coisas, tá? Então eu não sei o que vai ser feito no campeonato daqui pra frente. O que eu sei é que o argumento do Vasco, muito claramente, é esse. O Vasco argumenta que não foi um erro de fato, que foi um erro de direito, que o cara sabia que não dava pra ver se o gol era legal ou não, que o cara sabia que o VAR estava com problema e mesmo assim gritou, dá o gol que foi legal. Do tipo assim, ó, vamos terminar com essa conversa para a gente não se complicar, dá o gol de uma vez. O Vasco vai argumentar isso, tá? Que esse dá o gol sem saber que foi gol ou não, pode daqui a pouco denotar alguma preferência, alguma coisa, um erro de direito e não um erro de fato. É o argumento que o Vasco vai usar. O que vai acontecer, cara? Bom, numa boa, não sei, não dá pra saber. Só os próximos dias, só as próximas horas pra gente saber se o campeonato vai ter aquele maldito asterisco lá ou não. Aguardemos! Inscreva-se no canal, deixa o like no vídeo, tá? Eu esqueci de pedir no começo, o like é muito importante. Inscreva-se no canal, aqui tá abrindo essa brechinha aqui, ó, essa bolinha. Inscreva-se no canal e ative o sininho de notificações. Valeu!